Os anjos se vingam sim, mas isso não entra em contradição com o lado da bondade que eles têm? Por que os anjos se vingam? Como é que isso se dá? É o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Para que a gente precisa saber se os anjos se vingam ou não? Eu quero saber se eles me ajudam, mas se eles se vingam é desagradável. Não é bem assim. É importante nós sabermos em que sentido isso se dá, e isso, inclusive, deve ser uma ajuda para a nossa própria vida espiritual, inclusive no dia a dia. Nós vemos hoje uma tal decadência. A gente vê, por exemplo, a decadência da juventude, a que vai se entregando ao mundo das drogas, até do ocultismo e de outras coisas. Nós sabermos as funções, os ministérios dos anjos, nos dão mais confiança neles, nos ajudam a conhecê-los melhor e assim amar mais e atrair mais sua ação. Eu apenas não quero esquecer, aqui no primeiro link na descrição do vídeo, todos aqueles que quiserem podem colocar suas intenções particulares para a missa desta sexta-feira. Toda sexta-feira é celebrada uma missa na intenção daqueles que ajudam esse apostolado a crescer. Isso significa o quê? Aqueles que se inscrevem naquela semana, por quê? Porque quanto mais inscritos, mais o canal tem alcance, vai alcançar novas pessoas, isso pode fazer apostolado. Aqueles que compartilham, aqueles que já estão inscritos e compartilham o vídeo, seu nome estará nas intenções da missa. Aqueles que quiserem colocar intenções específicas, no primeiro link, não nos comentários, não adianta colocar nos comentários, no primeiro link na descrição do vídeo. Agora, aqueles que são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm várias missas automaticamente em suas intenções, mas se quiserem acrescentar intenções, também podem colocar no primeiro link na descrição do vídeo. Agora, anjos vingadores ou não? Quem me mandou essa matéria foi o senhor Odair Gutierrez, do canal Regina Fidei, sobre o Padre Pio, o canal mais especializado que há sobre o Padre Pio. Aliás, a relação do Padre Pio com os anjos era uma coisa espetacular. Eu recomendo a todos que assistam, que acompanhem, que se inscrevam no canal Regina Fidei também. E o senhor Odair Gutierrez, a quem eu agradeço novamente, mandou por WhatsApp um trechinho muito bonito, assim, muito denso, de São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, santo, e uma das autoridades na matéria, sobre o céu, sobre os anjos. Agora, alguém vai dizer, não, mas qual que é a importância real para a minha vida saber se os anjos se vingam ou não? É uma importância muito grande. Por quê? Porque a visão que a gente muitas vezes é tendente a ter dos anjos é uma visão unilateral. Ou seja, o anjo é aquele que ajuda a criancinha a cruzar o rio, a cruzar a ponte, né? Dá a mão para a criancinha, então. Fica aquela visão, ou tocando violino, assim, com um olhar meio perdido. E o anjo, ele ajuda a criança? Ajuda, e muito. O anjo, ele contempla e muito. Mas o anjo tem uma personalidade riquíssima, e dentro das categorias de anjos, existem alguns anjos que especificamente cuidam dos povos, para que esses povos deem glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Nesse sentido da palavra. Isso é uma coisa importante, né, para todos poderem explicar para quem perguntar. O que é dar glória a Deus nesse sentido? O que é a glória do professor? É o louvor que alguém dá a ele ao se assemelhar a ele. Então, qual que é a glória do professor? É um bom aluno que, inclusive, chega a imitar ou refletir nele mesmo certas características do professor. Qual que é a glória do pai, digamos assim, uma glória terrena do pai? É quando os filhos desenvolvem as características que ele ensinou ou que ele até geneticamente transmitiu. Então, um pai que é muito inteligente, muito capaz, ele vê um filho que corresponde a essa inteligência, se esforça para fazer essa inteligência frutificar, isso dá glória ao pai. Assim, um povo dá glória a Deus quando as suas instituições, os costumes, a cultura reflete certas características de Deus que outros povos não têm, não são chamados e não refletem. Existem povos que são mais assim, chamados à bondade, a darem boas-vindas para os outros,
sabem aglutinar os outros em torno de uma determinada causa, de um determinado ideal. Por exemplo, o povo brasileiro é chamado a representar essa bondade, essa acolhida boa, né, de Deus Nosso Senhor. Existem outros povos que são povos mais guerreiros, né, que põem mais a disciplina. Então a gente imagina, né, a Prússia, por exemplo, num determinado momento, ou não sei, Carlos Magno na sua época. Então existem outros povos que são chamados a aprimorar as coisas pequenas da vida. E assim por diante. Cada povo tem características que os outros povos têm menos ou não têm. E isso é bom, isso que dá a variedade dos povos. Bom, então a glória que cada povo tem que dar a Deus é guardada por um anjo daquela nação e por anjos que são chamados a representar e a defender aquele aspecto. No caso do Brasil, por exemplo, digamos, a bondade. Agora, quando um povo abusa dos dons que Deus lhe dá, quando durante muito tempo as pessoas dormem no sono medíocre de só se interessar pelas coisinhas corriqueiras da vida e não pensar nas grandes coisas, não pensar nos princípios, não pensar na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, quando os homens acham que eles podem tudo por si mesmos e podem desprezar a Deus e começam, até pior do que isso, a entrar numa decadência moral, pecados e blasfêmias, esses anjos dessa nação e anjos que representam todos esses dons, eles entram em ação muitas vezes para se vingar, para castigar, para corrigir, mas às vezes para se vingar. E isso nos deve dar um amor maior a esses anjos, porque eles ajudam, etc. Mas se as pessoas vão no caminho errado, às vezes é só pela vingança, né, nesse sentido da palavra, é que os povos chacoalhados podem se voltar novamente para Deus. Veja o que diz São Roberto Bellarmino. Então aqui, do livro A Elevação da Mente a Deus pelos Degraus das Coisas Criadas. Diz assim: o quinto e último ofício dos anjos é de serem soldados ou chefes armados para tomarem vingança das nações e repreenderem os povos. Então ele cita o Salmo 149, versículo 7. São esses anjos que queimaram com o fogo e o enxofre as cidades infames, Sodoma e Gomorra e outras, Gênesis capítulo 19, que mataram todos os primogênitos do Egito, Êxodos capítulo 12, que prostraram muitos milhares de assírios com um só golpe, quarto livro dos Reis, capítulo 19, serão esses anjos que no derradeiro dia separarão os homens maus dos justos e os lançarão, os maus, no fogo ardente do inferno. São Mateus capítulo 13. Amem, pois, os homens piedosos, seus concidadãos, os santos anjos. Tremam os ímpios diante do poder dos anjos, ministros da cólera de Deus onipotente, de cujas mãos ninguém poderá livrá-los. Quando a gente vê certas injustiças sendo cometidas, quando a gente vê um país sendo entregue nas mãos de gente que não deve, gente que não presta, nós devemos pensar, os anjos se vingarão disso em momento oportuno. Isso nos dá uma certa perspectiva de futuro para as várias ocasiões que a gente vê na história, recente ou não, dos povos. Os anjos são ministros das vinganças de Deus e eles não falham. A gente vê também na história esses castigos que houve também não falham. O que nós então devemos fazer é ter esse temor filial, né, aos anjos, sabendo que se nós andarmos bem, eles nos protegerão porque eles têm esse poder. Eles são soldados. Mas se nós andarmos mal e dermos mau exemplo para os outros, colocarmos a nossa família ou nosso país no buraco, eles podem, nesse sentido que eu estou explicando, se vingar de nós. Isso nos deve dar um certo temor, né? Um temor filial, não é tremor assim de quem está desesperado, mas um respeito filial aos anjos. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Não esqueça de colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira e nos vemos amanhã, se Deus quiser.